Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, saudações tricolores, saudações maringaenses, saudações do Maringá Futebol Clube, que inaugurou a sua participação no Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do Santo André no estádio regional Uli Davids, boa presença de público, jogo tenso, mais de 5.000 pessoas no estádio regional Uli Davids, para o Maringá, para verem o Maringá Futebol Clube vencer um adversário valoroso. Havia uma expectativa, uma expectativa muito grande em relação a essas equipes do grupo A7, no qual está o Maringá Futebol Clube. As projeções são feitas e todo mundo dizia que, ou alguns diziam, podia-se pressupor que o Santo André, por conta de ser uma equipe paulista, o fato de ser uma equipe paulista já nos autoriza a dizer que é uma equipe forte. Mas um Santo André que foi rebaixado do Campeonato Paulista, mas foi rebaixado do Campeonato Paulista, olha o nível do campeonato. Então, mesmo quando você não consegue êxito numa competição como esta, ainda assim é um adversário para ser respeitado, e o Santo André evidenciou ser um adversário para ser respeitado. Perdeu para o Maringá Futebol Clube, mas foi um combatente muito rigoroso, um combatente difícil, e que certamente nesta chave vai tirar pontos de outras equipes. O Maringá, portanto, pode comemorar a vitória por 2-1, apertada, é bem verdade, mas diante de um adversário valoroso. O time, havia a expectativa em relação à formação titular, projeções eram feitas, este avaliador, inclusive, fazendo a projeção do time titular, mas o Castilho surpreendeu. Esperava-se que Castilho usasse uma considerável parte dos reforços que chegaram para dar para encorpar o elenco. E ele surpreendeu, não muito, por conta de que a única novidade foi a presença do Parrudo como lateral direito, na condição de titular. Olharam aquela escalação, ora, o Parrudo é volante de origem, um jogador que não foi titular na temporada do estadual, aí ganhou a condição de titular na lateral direita, ganhou a condição de capitão, demonstração de confiança que a comissão técnica tem nele, e fez um bom jogo. Então, de novidade, isso apenas. Dos novos, para começo de jogo, só o Léo Costa na condição de volante, e boa partida. Aliás, boa partida, as emissoras de rádio, principalmente, têm como programação a eleição de melhor jogador em campo. E para o jogo contra o Santo André, uma dificuldade muito grande para se saber quem foi, porque todos estiveram num nível muito bom. E, aliás, é isso que determina o chamado grupo, né? Quando o grupo todo se comporta dentro de um nível de atuação, isso empresta para o elenco uma condição de chegar a resultados. E no caso do jogo contra o Santo André, a partir do Davidson, e você, enquanto a gente fala, você vai vendo imagens do jogo, imagens da TV, do MFC, do Maringá Futebol Clube, que, aliás, faz um bom trabalho, e é preciso que se elogie aqui, bom trabalho com imagens boas, imagens profissionais, e transmite o jogo gratuitamente para o torcedor do Maringá. 5.000 mais de pessoas foram ao Uli Davids, mas um número parecido viu o jogo em casa, viu no Brasil todo, nessa transmissão, nesse bom trabalho que faz a equipe do Maringá Futebol Clube. Me parece que a equipe tem o Giovanni como narrador, o Rildo como repórter, enfim, uma equipe muito boa. O Carlos Emori como comentarista, uma equipe muito boa, que produz essas imagens que nós estamos usando aqui e que transmite a partida. Mas eu dizia da regularidade entre todos os jogadores, todos muito bem, notadamente no primeiro tempo, quando o Maringá evidenciou ser melhor tecnicamente, o Robertinho fazendo uma boa partida, o Rodrigo nem se fala, o Léo Costa, que entrou com muita personalidade para esta função polêmica, porque nas últimas temporadas o Maringá teve ali com aquela chamada camisa 5, sempre bons jogadores, né? O Bianchi, que está no Coritiba, o Morelli, que também foi para o Coritiba, o próprio Zé Vitor, e o Léo Costa chegou, se impôs, até titular, foi titular, se comportou assim, enfim, boas partidas, o Negueba fazendo boa partida, o Júlio, como eu dizia, a partir do Davidson, há quem diga que o Davidson falhou no gol que tomou, no gol de empate, não vejo assim, a minha leitura é outra. O jogador do Santo André, numa jogada aqui pela direita, faz um cruzamento em diagonal, o Tito vai para a bola, ela praticamente quica diante dele e o zagueiro não a consegue.
e aí a bola vai para a rede, o empate. Mas não creio que tenha sido falha, mas isso é uma questão de idiosincrasia, de leitura, que cada um tem o direito de fazer como lhe apetece. Mas o Maringá Futebol Clube abre o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, num lance claríssimo de pênalti. Você está revendo a imagem, sabe que eu não estou falando bobagem, não sou eu que estou falando, a imagem que está sendo mostrada. O Negueba, após triangulação com o Rodrigo, veja, faz o cruzamento, tenta o cruzamento, a bola bate visivelmente na mão me parece que é o Matheus Mega, esse jogador do Santo André. Pênalti, claro, o árbitro não dá o pênalti, mas na sequência, os deuses do futebol determinaram que na sequência o Kaique fizesse este cruzamento para o Rodrigo de cabeça abrir o placar 1-0, justo resultado até aquela altura. Aí no segundo tempo, uma desatenção da equipe maringaense, o bom time do Santo André chega ao empate, mas o time teve a maturidade de constatado que era uma equipe tecnicamente superior, teve a paciência de buscar o resultado, e este resultado vem através de um gol de cabeça do Moraes, e que bom que esse menino fez o gol, porque é um jogador com um nível técnico, com qualidades técnicas indiscutíveis, está no futebol maringaense, me parece que desde 2020, ele é cria dos meninos da Vila, ele é da Vila Belmiro, daquela geração de base que o Santos tem. Ele veio para Maringá em 2020, não se fixou como titular, e nessa temporada alguns maldosos queriam até que ele fosse dispensado. Esse jogador está aí já 2, 3 temporadas, não se firma, mas ele é bom jogador, é jogador de grupo, jogador que sempre que foi acionado correspondeu às expectativas, saindo do banco para ajudar, e ontem ele não saiu para ajudar, ele saiu para decidir, fez este gol de cabeça, botou o Maringá Futebol Clube merecidamente na frente do placar, desabafou com a torcida por conta da pressão. Ele teve pressões, até no sentido clínico, algumas lesões que atrapalharam a sua carreira, muito jovem ainda, me parece que 23 anos, um jogador que tem imenso potencial, faz este gol, desabafa, tira o Maringá Futebol Clube do sufoco, leva a torcida ao delírio, soma 3 pontos para o Maringá Futebol Clube nesta largada do Campeonato Brasileiro da Série D, um indicativo de que desta vez o acesso para a Série C virá. Claro que é muito cedo, é apenas uma rodada, é um grupo equilibrado, os resultados, dê uma olhada nos resultados deste grupo A7 e vocês verão que não teve ninguém goleando ninguém. Me parece que apenas o Água Santa fez diferença de 2 gols sobre o Patrocinense, os times que estão sendo remontados aí. Mas, enfim, o Maringá Futebol Clube favorito era, consolidou esse favoritismo, vencendo dentro de casa, fazendo a obrigação, e agora tem a segunda rodada, vai jogar contra o Água Santa, vai contra um outro paulista buscar pontos fora de casa para, nesta primeira fase, passar. Vocês sabem, é um grupo de 8, os 4 melhores passam para a segunda fase, e a partir da qualificação destas equipes, dos 8 grupos, são 64 participantes, aí então os confrontos serão eliminatórios e oxalá o Maringá Futebol Clube tenha mais sorte ou tenha mais competência do que teve na temporada passada, quando até foi para a segunda fase, mas depois acabou sendo desqualificado. Enfim, um bom jogo, um jogo de equilíbrio, um jogo... Eu disse que o Maringá foi melhor sim, mas diante de um adversário que em dado momento da partida equilibrou o confronto, o que externou o bom grupo que o Maringá Futebol Clube tem, que o Jorge Castilho tem em mãos para atingir o objetivo. Voltando a falar da escalação, a surpresa foi o Parrudo num primeiro momento, por conta de que o Parrudo, sendo volante, foi improvisado na lateral direita e os mais exigentes cobravam. Ora, o Castilho teve 2 laterais direitos contratados para a posição, um alemão que está há mais tempo treinando e mais recentemente o Romailson. E por que usar o Parrudo? A gente fala extra-campo, é muito cômodo para eu aqui, do conforto desse estúdio, dizer quem é que deve jogar. Mas o intracampo, o trabalho do dia a dia da comissão técnica, do treinador, quer dizer, você tem um técnico, você tem um auxiliar técnico, tem toda uma estrutura de comissão técnica. E no caso do Maringá Futebol Clube, tem os analistas de desempenho. Então, quando uma surpresa se apresenta de um jogador como o Parrudo começando como titular, o
treinador tem motivos para fazer isso, né? Tanto que deu certo. O Parrudo fez uma boa partida, e aí depois, ao longo do jogo, os recém-contratados foram lançados, e aí ficou uma expectativa boa. O Luan Santos entrou no ataque e entrou bem. O Matheus Guilherme, pela lateral, entrou bem. Me parece que o próprio Romailson também. Enfim, o Maringá Futebol Clube manteve parte do elenco, conseguiu reforços, foram acionados e deixou claro, neste primeiro confronto, nesta largada do Campeonato Brasileiro, que tem potencial para se classificar na primeira fase e depois seguir nos mata-matas em busca deste tão sonhado acesso. Isso, um abraço carinhoso, fraternal e bem gostoso, a gratidão pela sua atenção ao nosso Na Área do Esporte.